Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora eu vou perguntar de novo, para a gente ficar mais... Hoje tá calor, a gente fica mais cansado, né? Para falar boa tarde, assim, a gente fica mais, né? Mas vamos lá, porque agora tem ar-condicionado aí, tá? Comentando com a dona Daíra aqui, tem ar-condicionado para a gente ficar mais fresquinho, falar uma boa tarde. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Sim. Que a paz de Jesus esteja então dentro dos nossos corações, para que estejamos então aproveitando esta maravilha de momento, com bastante empolgação, com bastante energia esta positiva que temos que buscar de dentro de nós, para que a espiritualidade maior possa adentrar em nosso recinto espiritual, em nossos corações, para dar a oportunidade para que possa nos ajudar, pois em qualquer lugar que estejamos, nós precisamos dar o nosso primeiro passo. Em todos os lugares da nossa vida, se vamos estudar quando criança, precisamos ir à escola. Se quando adultos, precisamos ir ao trabalho. Se queremos melhorar espiritualmente, temos que ir para a casa de caridade, para que estejamos recebendo assistência, consolo, paz, amor e luz. E estaremos claramente evoluindo se estivermos de boa vontade, com muita fé em nossos corações. A fé que vai movimentar montanhas, a fé que realmente vai fazer com que estejamos conseguindo o que precisamos. E os Espíritos nos falam, e que Jesus nos falou, a vossa fé lhe curou. Sempre ele fazia as coisas e dizia, a vossa fé lhe curou. Então vamos buscar, vamos nos curar interiormente, aproveitar este minuto. Porque quem vai fazer a palestra hoje vai ser a nossa irmãzinha Adair. E a nossa irmãzinha Adair vai fazer uma palestra muito linda do livro Pão nosso irmão querido Espírito Emmanuel, né, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, no livro, e ela vai falar sobre a ansiedade. É isso? Fica à vontade, boa palestra para a senhora. Então, mais uma vez, eu quero dizer para vocês que eu sou muito feliz de estar aqui, confraternizando com vocês. E o assunto de hoje é muito importante, não só para a gente, mas para aquilo que a gente pode oferecer lá fora. Nós sabemos que o mundo está meio conturbado, meio cheio de problemas, então a gente tem que se preparar para enfrentar o mundo lá fora. Porque nem todo lugar que a gente vai tem essa paz, essa harmonia, esse sossego que a gente tem aqui. Eu tenho muito prazer de vir aqui, porque eu saio daqui muito feliz, muito aliviada. E eu sei que todos vocês também, porque é uma casa que representa o trabalho de Jesus, que representa o trabalho dos espíritos superiores, que querem que a gente tenha paz no mundo, que querem que a gente divida o pão, que querem que a gente divida a nossa alma com outras almas, para que o mundo seja melhor. Então, eu escolhi essa lição, não foi por acaso, eu estava estudando outro tema, mas eu pedi a Deus que me desse uma intuição. De repente eu leio esse livro aqui e a gente percebe que as pessoas, de modo geral, estão ficando assim, mal preparadas para enfrentar o mundo, para enfrentar o próximo. Por qualquer coisa existe um desregulamento da alma e as pessoas brigam por qualquer coisa, as famílias se desentendem, não se vê aquela harmonia familiar que a gente via, e a gente sabe que o mundo está conturbado. Tudo isso foi, assim, de alguma forma, resultado dessas coisas que andam acontecendo. Nós sabemos que a pandemia separou muita família, deixou muita gente desregulada na vida, muita gente necessitada de amor, de coisas materiais, de convivência, de saúde, de educação, de tudo, até o próprio governo não está tão harmônico como deveria ser. Sabemos dessas tempestades que acontecem, essas coisas que deixam a gente preocupado, deprimido, quando a gente perdeu os seus entes queridos. Então as pessoas estão vulneráveis.
vulneráveis. De repente pode acontecer uma coisa, a pessoa não estando preparada, ela fica ansiosa, ela fica agressiva. E aqui Emmanuel é um psicólogo. Todas as páginas escritas por Emmanuel, a gente pode perceber que ele quer a nossa melhoria e o remédio para cada um de nós. E nessa lição, número 8, do livro Pão Nosso, esse livro tem um que é menorzinho, mas esse livro é maravilhoso, até para a gente fazer leitura no nosso culto do Evangelho, porque ele ensina muito para nós. Em seguida, ele fala dos homens de fé, entendeu? A gente percebe aqui que a ansiedade é uma doença causada pelo meio, é uma doença que vem de outras existências, porque nós não somos anjos ainda, nós estamos num processo de evolução. Ninguém nasce com asas, ninguém nasce cheio de luz. São raros os espíritos que têm luz própria, mas a maioria somos todos trabalhadores e com esperança de melhorar. Mas às vezes as coisas são tão difíceis que a pessoa, não estando preparada, ela pode entrar num desespero. E Emmanuel diz aqui que a ansiedade não cria um bem-estar, ela pode criar muito problema. E todo problema é precedido de depressão, é precedido de ansiedade. As pessoas, assim, psicologicamente vulneráveis, ela vai conversar e ela interpreta a conversa do outro de uma maneira que às vezes não quer dizer nada. E ele, não estando preparado, ele pode partir por uma agressão, por um problema maior. É isso que a gente está vendo, essa ansiedade de não ter muito dinheiro, não ter emprego. As pessoas apelam para a ignorância, a gente diz, que é falta de educação. Não tem educação. Nós trazemos de outras vidas muitos problemas. O Chico dizia que nós precisamos entender que nós trazemos muitas feras dentro de nós. E que nós, à medida que nós vamos melhorando, que vamos reencarnando, que vamos aprendendo, que vamos tendo contato com uma religião, nós podemos, de alguma forma, amansar dessas feras que estão dentro de nós. E são feras mesmo, que é capaz de morder, capaz de bater, capaz de pegar uma arma e apontar esta arma e desfechar alguma coisa contra o próximo. São pessoas que estão vulneráveis. Agora, só aqueles que estão lá fora que podem passar por isso? Não, qualquer um de nós. Depende muito da nossa sintonia espiritual. Se nós não estamos numa sintonia agradável, estamos, às vezes, depressivos por algum problema qualquer. Se estamos, eu fiz um resuminho aqui, se estamos, por exemplo, com um estresse muito grande, uma doença, uma idade avançada, às vezes uma criança difícil, temos dores, nós podemos ficar agressivos. E isso gera um ambiente desagradável dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, no trânsito. Quanta coisa está acontecendo no trânsito. Ontem eu vi um noticiário que um homem discutindo com o próprio pai, estava ansioso porque o pai e eles estavam falando a respeito de justiça. E alguém do lado ouviu aquilo, não gostou, entraram em atrito.
entraram em atrito, depois saiu briga, saiu agressão, saíram correndo. Aí um senhor que estava do lado veio dar um socorro, foi atropelado, felizmente não teve desfecho maior. Veio uma outra senhora, veio ajudar, ela também entra no jogo e bate o carro. Então, existe até uma historinha em que você começa a brigar em casa, aí passa para o irmão, ele passa para o sobrinho, ele passa para não sei quem, aí o último dá um chute no cachorro. Aí o cachorro sai correndo e morde alguém lá fora. Então, são coisas que acontecem na vida sem que a pessoa nem imagina que vai acontecer. Aí, o que acontece? As consequências. Aí tem justiça que tem que entrar, tem jornalismo, tem comentários em televisão, tem mil coisas desagradáveis que atiça mais o clima social. Então, não precisamos ver muito esses problemas que estão acontecendo, liga a televisão só para ver guerra, só para ver comentários desastrosos. Isso daí traz um ambiente negativo para a nossa casa. Não é que não devemos ver. Nós podemos ver, sintonizar de uma maneira diferente, e quando a coisa é tão agressiva que possa tirar a harmonia da nossa casa, nós precisamos achar uma maneira de melhorar. Então, a gente consegue. Nós temos que fazer o seguinte, disciplinar. Agora, se entrarmos num problema mais sério, nós precisamos verificar, fazer uma autoavaliação. Se nós estamos num ponto em que qualquer coisa nos tira do sério, precisamos consultar alguém. Nós hoje temos psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos, médico para criança, médico para idoso, médico para qualquer especialidade, porque nós agredimos quando nós somos ansiosos e entramos num processo desse de crise, nós agredimos o nosso corpo. O nosso sistema nervoso às vezes não aguenta, porque está no limite, está só vendo coisa ruim. Então, nós precisamos mudar a nossa sintonia. Nós temos que nos sintonizar com o bem. E essa sintonia com o bem tem um remedinho que é ótimo, é a religião. O mundo está precisando de religião. As pessoas não querem nem falar de Deus, não querem nem falar de Jesus. Quando você diz que tem uma lição bonita de um livro que você vê, um livro religioso, tal, esse Pão Nosso, as pessoas nem te dão bola, acham que a gente é fanático, não é hora disso, está preocupado com o trabalho, é com o dinheiro que vai ganhar, é com a hora que vai pegar o trem, é a hora que vai enfrentar o patrão. Então, as pessoas, elas se distraem com as coisas ruins e de repente elas estão numa sintonia que não é boa. Quando nós precisamos limpar o ambiente da terra. Até Deus está preocupado com o ambiente da terra e com a sujeira da terra. Tanta chuva, tanta coisa, estão lavando a terra. Para quê? Botando água, melhorando, vai passar por uma transformação? Vai, a gente tem que aceitar isso. E a transformação tem que ser nossa também. Nós saímos de uma pandemia, saímos de um sofrimento. Por que aumentar esse sofrimento através das nossas vibrações? Nós precisamos entrar em sintonia com os espíritos superiores. Porque eles estão aí. Jesus deixou um recado para nós.
estarei convosco até o fim. E ele está. Quando que ele vai estar? Só chegar lá no fim? Não, ele já está conosco. Nós sabemos que Deus é Espírito. Nós sabemos que Jesus é Espírito. Que os Espíritos superiores são inúmeros. Inúmeros. Nós sabemos que a sintonia da Terra já pode ser melhor. Agora eles precisam de trabalhadores, trabalhadores de boa vontade, para trabalhar, para ver quem está sofrendo, para ver quem está precisando de orientação, principalmente a amizade hoje em dia, gente. A gente está com dificuldade para ter amigos, né? Nos nossos vizinhos. Moro num prédio. Eu, de vez em quando, entro no elevador e vejo, as pessoas não falam bom dia, oi, tudo bem, um do outro faz isso. Outro dia eu falei para uma do quarto andar, ela é conhecida há 50 anos no prédio. E eu também, há 50 anos no prédio. Falei, a gente tem que se unir, tem que fazer um cafezinho, um bolinho, para a gente ter amizade, não é? Porque é necessário, nós temos necessidade do nosso próximo. E essa necessidade é uma troca. Todos nós precisamos. Quantas pessoas idosas que estão sozinhas dentro de casa, aguardando a visita de um filho, de um amigo, de uma amiga, aguardando um sorriso, né? Uma visitinha rápida. Ontem eu estava meio chateada porque eu estava sozinha em casa, porque eu não gosto de ficar sozinha. Aí eu falei, meu Deus, meus filhos todos grandes, cada um com seus filhos, e eu aqui sozinha. De repente chegaram 2 filhas, cada uma com 3 filhos. Então tive 6 netos dentro de casa, onde fizeram uma bagunça na minha casa. Oh, mas como foi ótimo aquilo, como é maravilhoso. Nós temos que incentivar, principalmente as famílias mais carentes, que às vezes não têm oportunidade de estar passeando por aí, inventando viagem, inventando isso ou aquilo, mas se organizarem para juntar fraternalmente. E essa ligação espiritual, essa ligação fraternal, ensinada por Jesus. Ele ensinou para nós ter amizade, perdoar, dispensar o egoísmo, deixar de fanatismo, deixar de coisas desnecessárias. Aí achei uma outra lição maravilhosa aqui também, que fala assim, qual é a maneira mais fácil para você ter tempo para fazer tudo isso. A maneira mais fácil é ter o mínimo possível. Os japoneses estão fazendo a minimização, né? Eles diminuem. Eles começam a dar tudo, começam a ficar com pouca coisa, só com aquilo que... Então tem uma orientação também, que nós podemos dar o supérfluo. Nós podemos doar aquilo que nós não pegamos há 2 anos, por exemplo. Em 2 anos você não veste uma roupa. Aquela roupa dificilmente você vai usar, porque ela perde até a moda, né? E aí você é obrigada a fazer um entulho dentro da sua casa. Então os armários cheios de roupa, a cozinha cheia de badulac, todo lugar que a gente olha tem coisa que a gente não usa. E depois eu vou arrumar. E tem uma outra coisa também, aquilo que é financeiro, nós não vamos levar nada daqui. Quando sai daqui desse dedinho para fora, não é nosso mais, porque não nos pertence. Nada material aqui no mundo nos pertence. Pertence a mim enquanto eu fizer bom uso. Pertence ao outro a hora que ele pegar aquilo e achar que para ele é bom. Então, precisamos ter essa teoria de vida para a gente ter tempo, porque quando você tem um tesouro,
aí está o seu coração. Alguém disse isso. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E até tem uma historinha bonitinha que o Chico contou, que foi uma senhora lá e falou: Chico do céu, estou assustada com tanta assalto, com tanta coisa. Eu estou muito preocupada, parece que tem um tormento na minha casa, não sei o quê. Ele falou assim: não, esse tormento vai acabar, minha filha, depois você vai me falar. Aí ela voltou outra vez lá com o Chico para falar para ele que estava melhor a casa, mas que ela sofreu um desgosto muito grande. Aí ele falou: qual foi o desgosto? Entrou assaltante na minha casa e levou todas as nossas joias. Aí ele falou assim: pois é, minha filha, os espíritos que estavam lá vigiando para você foram todos junto com ele. É isso. A vida é isso. A vida é passageira, ela tem mudanças, nós não podemos parar. Se eu desencarnar hoje, vou dar trabalho para minha filha, porque tem uns badulaques lá em casa, vai ter que dar fim naquilo, não é? Se a gente é jovem e tem muita coisa, não tem tempo para ficar cuidando. Não tem jeito, nós precisamos comer, está comendo distintamente, educadamente, está comendo aquilo que precisa de uma maneira equilibrada, está bom. Se não tem muito o que comer, substitui e simplifica a vida. Nós não precisamos comprar roupa, badulac no nosso corpo, uma coisinha bonitinha, meio, não é? O Chico dizia para as mulheres, Chico, como é que eu faço para mexer nas minhas coisas, né? Ele fala assim: não, mulher, tem que ficar bonitinha, arrumadinha, dar distinção, porque as pessoas bem arrumadas são distintas. Ele reforçava isso daí. Mas não precisa ser exagero. Nós exageramos muito. E outra coisa, esse problema da ansiedade é uma doença. É uma doença muito séria, que traz esses sintomas todos para todo o nosso organismo. Mas o que fazer numa hora de ansiedade? Tem que parar para pensar. As pessoas nem sempre estão preparadas para pensar. Mas ela pode pedir um socorro espiritual. Por exemplo, nós que temos a orientação da Casa Espírita, que nós temos nossos protetores, nós podemos pedir numa hora de desespero, numa hora de assalto, por exemplo, por que enfrentar o outro se você pode morrer na mão dele? Não, ter calma. Vamos ter lições sadias para a gente ficar tranquilo, porque é preciso que haja uma sintonia com o plano espiritual para as coisas não acontecerem pior para nós. E a gente tem essa sintonia. Se você for analisar as pessoas que são sensatas, calmas, equilibradas, elas de alguma forma, ela anestesia os obsessores que aproveitam de situação e a pessoa que está fazendo alguma coisa desagradável. Há uma anestesia. O plano espiritual faz isso para nós. Ele nos protege assim. A pessoa fica sem saber. Uma pessoa fica assustada porque foi agredida. Fica quieta. Se ela agride, o outro agride mais. E o Emmanuel diz: deixa a agressão com o agressor. Ele vai saber o que fazer dele. Porque nós não podemos. Porque nós temos que amar o nosso próximo, amar o nosso amigo, amar os nossos inimigos. E amar o nosso inimigo é se submeter sem agressão. E nós não devemos levantar a mão para ninguém, nem para os nossos filhos, ter educação dentro da nossa casa, porque dentro da nossa casa
pode acontecer coisas desagradáveis também, e tristes, e coisas muito sérias e graves, a gente sabe disso. Principalmente quando tem uma deficiência financeira, quando tem um desequilíbrio de educação, quando tem, assim, uma pessoa meio revoltada. E nós sabemos que tem nossos amigos e inimigos estão dentro da nossa casa, estão na rua, estão no nosso trabalho, em qualquer com o nosso chefe. E a gente tem que ter esse equilíbrio. É isso que a religião nos ajuda. Porque a religião te pede apenas paciência, fé, esperança, caridade. Se você fizer o bem, você colhe o bem. A caridade é importante. A fé é importante. Você tem que ter certeza que Deus vai te proteger. E Deus está conosco em todos os lugares. E Jesus prometeu que estaria conosco. E Ele está, mas a gente não enxerga, né? A gente tem coisa material para poder enxergar e acreditar. Então, a gente precisa aprender a sentir a presença divina conosco. E a gente começa a ficar educado para aprender. É muito importante. E todos passam por esses testes de ansiedade, dentro de casa, em qualquer lugar. As crianças, e hoje em dia, as crianças estão sendo muito agredidas, hostilizadas, não só agredidas, como também hostilizadas, porque as pessoas não têm paciência com as crianças. E o Chico ensinava que nós precisamos ver na criança como se fosse nosso filho, como se fosse nosso sobrinho. E os homens enxergarem nas próprias esposas como se fosse a própria mãe, porque ninguém nasce na chocadeira, nenhum ser humano nasce na chocadeira. Hoje tem umas invenções por aí de inseminação, essas coisas, mas vamos aguardar as consequências. Mas que existe uma necessidade de religião na nossa vida, existe. E a religião nos ensina a respeitar, a ter ética. A religião nos possibilita encarar a ética. Ética está relacionada com justiça. Nós sabemos que precisamos ter ética com os nossos familiares, com os nossos filhos. É difícil, não é fácil uma esposa aceitar um marido cheio de problemas e uma mulher também ser cheia de problemas e afrontar o marido. Não é bom, não é bom, isso não traz uma boa harmonia no nosso lar. Mas nós precisamos encarar que a religião é justamente para isso, para nos equilibrar, para pelo menos saber calar, para pelo menos saber perdoar um pouquinho ou um poucão, depende da vontade, depende do conhecimento. Agora, conhecimento nós temos. O mundo já está passando para outros planetas, está se comunicando com outros planetas. Nós não precisamos, as crianças às vezes nem precisam ir na escola para aprender as coisas, pode aprender dentro de casa. E o que está acontecendo? Estão usando essas coisas para atrapalhar a evolução e o equilíbrio de crianças, de jovens, de famílias, de lares, né? Nós sabemos que os problemas de um celular, de um computador, também entram na nossa casa, trazendo tudo que deve e o que não deve. Mas nós, se tivermos educação, se tivermos conhecimento, se tivermos
boa vontade, se tivermos religião, nós podemos analisar estas coisas e manipular de uma maneira a não agredir o nosso lar e atrapalhar a evolução dos nossos filhos, dos nossos familiares. E nós precisamos de mudança. E essa mudança depende sem dúvida nenhuma de nós. Agora, todo aquele que faz o bem recebe o bem. Isso está aqui escrito, isso aqui está esclarecido, que nós todos precisamos sintonizar com Deus. Nós sabemos que Deus é Espírito. Jesus é um Espírito. Os mensageiros são Espíritos. Nós somos todos Espíritos. E para que a Terra possa crescer e sofrer essa transformação para melhor, depende de cada um de nós. Não tem dúvida. Precisamos estudar e conhecer a história de Jesus, conhecer a história das religiões, para a gente respeitar as outras religiões. Não fazer desses problemas todos de preconceito motivo para briga. Precisa. Tem jeito de desviar sem ficar fazendo tanta briga, porque tudo está sendo briga. É discussão na televisão por causa de uma coisa, você vê 70 vezes, 7 vezes na televisão falando sobre uma determinada ocorrência. Gente, isso é estímulo, porque o Evangelho mesmo diz que o homem prefere mais a guerra do que a paz. Nós precisamos fazer a paz. Agora, fazer a paz significa pegar no arado. E Jesus diz, você pegar no arado, não olhe para trás. Continue. A vida continua. E você precisa plantar. Você precisa plantar bem para colher bem. Então, nós sabemos, todos nós somos irmãos em Jesus. E Jesus estará conosco até o fim. E nós sabemos também que todos nós estamos na mão de Deus. Porque tem muita gente com medo de terremotos, de coisas, mas nós só vamos desencarnar se Deus achar que devemos desencarnar. E se desencarnarmos, nós somos espíritos, gente. E agora, aqui a gente tem a oportunidade de fazer muita coisa boa, de aprender. Aqui é a nossa escolinha. Quando nós chegarmos do lado de lá, a gente vai ver a realidade. Não é tão branquinha não, vai depender da nossa cor espiritual, da nossa luz. E nós sabemos que existe um termo: vós sois luzes, fazer brilhar a vossa luz. Nós podemos fazer isso, vai depender de nós. Cada um pode fazer uma coisinha mínima que seja, mas ele está cumprindo o dever dele. E outros fazem isso, porque tem oportunidades maiores que a nossa para fazer. E se nós pudermos fazer pouquinho, vamos fazer pouquinho. Tem gente que tem medo de falar com o outro, passa uma vida inteira, não sabe, por exemplo, dentro de casa. Muita gente, geralmente uma pessoa é responsável pela organização e todo o trabalho da casa. E os outros vê televisão, vê jornal, vê futebol, e o outro lá que se dane. Que se dane. Então, não é assim a vida. A vida é fraternidade. E tem uma lição maravilhosa aqui que fala, exatamente isso, que nós, deixa eu antecipar um pouquinho, porque alguém perguntou para o Chico, quanto tempo levaria para haver essa transformação do mundo e
para a gente ter a regeneração. Aí o Chico disse, nós estamos no ano de 1996. Então faltariam 200 anos para chegar lá. Mais ou menos 200 anos. Já passou um tempinho. Não foi tão pouco. As coisas estão acontecendo. Tá? Está tudo mudado. A política está mudando, a justiça está mudando, os conceitos todos estão mudando, a era da computação mudou. Hoje você fala aqui, amanhã você está falando lá na Grécia. Hoje você acaba de dar uma ligada, liga lá na Grécia, liga lá no Japão. Em qualquer lugar do mundo você tem comunicação. Então não existe mais nem distância. Muitos foguetes já indo para outros planetas, tanta coisa está acontecendo, maravilha, é evolução. Mas e o ser humano, como que está? Está feliz? Tem que estar feliz. Faltam 200 anos, então está faltando muito pouco tempo para a regeneração da humanidade. A regeneração chamada regeneração moral. 3 coisas muito sérias na vida do homem: sexo, poder e dinheiro. São as coisas que mais atrapalham a evolução do homem na Terra. Nós precisamos refletir muito nisso. E a humanidade vai mudar? Tem que mudar. Só que não pode ser através de guerra, de matança, de roubo, de falta de respeito um com o outro. Tem que ser com amor, gente. Com educação, com escola, com saúde. Porque se nós não tivermos amor, a coisa não funciona. Tolerância, porque com a tolerância você evita esse problema dessa intemperança total que existe, que as pessoas ficam agressivas por pouca coisa, ansiosas. A gente tem que ter amor, perdoar. Perdoar não significa, sei lá, ficar bajulando quem te ofende. Não é isso. É conseguir um diálogo. É conseguir o silêncio, é conseguir continuar trabalhando. Então, nós temos a chance, toda a chance possível nos foi dada. Fazer o culto do Evangelho no lar. Tem aqui, achei, acabou outro dia me dizendo, tia, o culto no lar fez tão bem para mim. Há algum tempo ela começou o culto no lar e tal, e fazia prece, mas agora ela faz sistematicamente. Ela falou, a minha casa está outra. Por quê? Porque a vontade, a compreensão, as lições são nos dadas. Você vê, o Chico escreveu 400 livros, gente. Quem já leu 10 livros? Eu li os 16 da... Pede emprestado, agora a gente vai ler no próprio celular, você lê um livro. É tão bonito. Os livros do Emmanuel, eu estava conversando com a Sandra. O Emmanuel é um psicólogo da humanidade. Se você ler tudo que o Emmanuel fala e leva a sério, puxa, você muda a vida. Não só a sua, como daquele que está do seu lado. Se você lê André Luiz faz um retrato da espiritualidade. Tem tudo lá que você quer saber sobre o espírito, está lá. Não precisa ter medo, não. É encarar que é verdade. Não dá para você falar que é mentira. Quem conviveu com Chico Xavier lá em Uberaba, eu tive essa graça divina de estar lá, senão eu ia fazer muita besteira na vida. Então, mas Deus me deu essa oportunidade de conhecer o Chico.
O Chico não tinha uma palavra que não tivesse um endereço certo, o endereço do bem, o endereço da caridade. O Chico foi um fantástico, foi um profeta. E tudo isso que está escrito aqui está atualizado. Foi escrito quando esse livro? Nem sei quando. Aí lá para os anos de 1956, por aí, 57. Então, está tudo atualizado e tudo já programado, sabendo o que vamos acontecer. Que no futuro, eu ia terminar a palestra falando, que acho que está quase na hora, né? É o seguinte, nós não vamos precisar daqui 200 anos, quando houver essa transformação, de religião. Por quê? Porque a religião precisa ser estudada, precisa ser seguida, porque todos vão estar fraternalmente amigos. Não precisa, não vai brigar por causa de religião, não vai brigar por causa de nada, porque todo mundo está educado. Não vai precisar de canhão, os canhões vão ser transformados em arados. Né? Nós vamos precisar de comida? Precisa comida para sobreviver. Nós não vamos precisar de ouro. Meu pai dizia quando a gente era pequeno que ouro a gente não come. Então a gente não precisa de ouro. Para que pendurar ouro no corpo? Não somos índios para ficar pendurando 1000 coisas no corpo. Podemos ter vaidade? Podemos. Um pouquinho de vaidade não faz mal para ninguém. Quer ver uma roupa bonitinha, gostosinha, no verão fresquinha, no inverno mais gostosinha. Nós temos os nossos direitos e os nossos prazeres, as nossas ilusões, mas nada de excesso, com aquela vontade de ser irmão, de ser fraterno, de progredir. Tem gente que perde a oportunidade de estudar. Tem gente que perde a oportunidade de trabalhar. Uma vez um senhor chegou para mim e falou assim, ele era um frequentador de um centro que eu frequentava. Aí ele falou assim, será que a senhora pode me dar um pouquinho de atenção? Eu posso, claro. Aí ele falou assim, ele não teve muita coragem de falar, mas ele odiava as mulheres e queria fazer mal para as mulheres. O que eu faço para largar isso? Porque eu não consigo mais nem me olhar. Ele estava sofrendo porque ele estava fazendo coisa errada. Aí eu falei assim, compra uma enxada, vê um quintal que precisa ser carpido, vê uma rua que você possa limpar e vai limpar. Tem que esvaziar aquela energia que ele tem, que é desagradável, por uma energia boa. Que as pessoas não podem pensar só no bem-estar orgânico, físico, porque logo em seguida ele fica deprimido, fica chateado, fica horrorizado consigo mesmo, morre e vai gramar no plano espiritual. Não é verdade? Vai gramar no plano espiritual. Se a mulher faz alguma coisa errada também, ela vai também responder por aquilo que ela fez. Ele teve coragem, eu acho que ele estava no princípio dele, porque ele teve coragem de olhar na minha cara e falar. E ele saiu cabisbaixo com lágrimas nos olhos. Então, Jesus dizia, qualquer pessoa, seja ele o mais cruel de todos os cruéis, ele é capaz de ter boa vontade e se recuperar e dizer não àquilo que não deve. Então nós precisamos pensar que não é só ver o lado bonito da doutrina, porque é uma delícia. Eu vim aqui, vejo vocês, é maravilhoso.
Mas a hora que nós estamos lá fora, algumas coisas estão muito fora do lugar. E é aí disso que Jesus precisa, de companheiros de boa vontade, homens de boa vontade. Nós vemos que o Natal está chegando aí. Na hora da gente começar a esvaziar um pouco a nossa casa para dar menos trabalho. Tá? Agora, fala, é obrigação nossa, dever. Tá, você pode, e um pouquinho do que você não deve, para ter um certo valor para você sentir o desapego, porque nós somos muito apegados aos nossos familiares, que a gente não consegue viver sem eles, aos nossos amigos que às vezes não podem estar juntos, às vezes a gente não compreende, e a gente pensa muito bem no nosso bem-estar físico, no nosso bem-estar moral, nossos familiares que às vezes não correspondem, nossos amigos que às vezes também não correspondem, mas nós estamos com a religião a nos clarear e nós precisamos pegar o nosso arado, não olhar para trás, não tirar a mão do arado, ir para frente, porque a vida é uma continuidade, é um progresso e todos nós podemos progredir. Que Jesus nos abençoe, e Manuel dê uma luzinha para todos.